Nesta série, investigamos os limites do corpo humano, analisando visão, audição e memória. Neste episódio, vamos descobrir quais são os limites da voz humana. Qual é o som mais alto que conseguimos produzir? A voz humana realmente pode quebrar vidro, como nos filmes? Também vamos explorar os limites da nossa audição, desde o som mais sutil que nossos ouvidos conseguem detectar até o mais alto que nossos tímpanos conseguem suportar. Assim como as frequências e os fonemas que perdemos ao longo da vida. Onde você acha que está nessa escala? Eu sou o Stu, este é o Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos dos equívocos. Quais são os limites da audição humana? Você provavelmente sabe que à medida que envelhece, sua audição tende a se deteriorar com o tempo. Mas quando a nossa audição está no auge, certamente não nascemos com a audição já otimizada, certo? Bem, considerando o quão pouco desenvolvidos são os bebês humanos quando nascem, os recém-nascidos têm uma audição muito bem desenvolvida. Terão dificuldade para ouvir sons baixos e distantes até cerca de 6 meses, enquanto ainda se adaptam fora do útero. Os humanos também têm a capacidade de identificar certos sons fonéticos, conhecidos como fonemas, em línguas estrangeiras que o restante de nós não consegue ouvir fora da nossa língua materna. No total, existem cerca de 800 fonemas somados em todas as línguas do mundo, mas cada idioma usa apenas algumas dezenas. Por exemplo, o inglês tem 44 fonemas, e falantes nativos de inglês conseguem ouvir distintamente a diferença entre ER e UL. No Japão, usam um fonema para os dois. Antes dos 6 meses de idade, os bebês têm a capacidade de perceber todos os 800 fonemas. Mas perdemos essa habilidade à medida que nosso entendimento da linguagem se desenvolve durante um processo chamado estreitamento perceptivo. Isso não acontece por causa de uma perda auditiva propriamente dita, é mais porque nosso cérebro ignora os sons que não são relevantes. Crianças bilíngues que começam a aprender outros idiomas antes dos 6 meses vão reter os fonemas de cada idioma que dominam. A próxima alteração é a detecção de frequência. Até cerca de 5 anos de idade, os humanos conseguem detectar até essa frequência. Acho que a maioria de vocês não ouviu isso. Depois dessa idade, nosso limite superior fica entre 15 e 17 kHz para tons agudos, com limite inferior de cerca de 20 Hz para sons graves. Aos 18 anos, nossa audição está totalmente desenvolvida e deve permanecer nesse estado ideal até cerca dos 25 anos de idade. Em seguida, as frequências altas são cortadas. Isso geralmente acontece devido à perda ou dano das células sensoriais do som na cóclea, chamadas de células ciliadas. Sem elas, não conseguimos converter vibrações sonoras em sinais elétricos para que o cérebro os processe na frequência certa. Por exemplo, eu consigo ouvir isso, mas eu não consigo ouvir isso. Me avise nos comentários se você conseguiu ouvir algum desses. Para a maioria, nossa audição é melhor a partir de 250 Hz e cerca de 6 kHz para os sons do dia a dia. Mas e quanto aos limites do que nossos ouvidos toleram? O som é uma onda de energia que faz moléculas de ar colidirem, partindo da fonte sonora até nossos tímpanos. A intensidade dessas vibrações é medida em unidades chamadas decibéis. 0 decibéis é o limite da audição humana. Porém, quanto mais subimos na escala, mais a intensidade do som cresce exponencialmente. Por exemplo, quando você adiciona 10 decibéis a 80 decibéis, a intensidade do som pareceria ao ouvido humano como se tivesse dobrado, em vez de aumentado apenas uma fração. Em vez disso, usamos a escala decibéis ponderados, ou uma escala de decibéis ponderada, que é baseada na intensidade do som e na forma como nossos ouvidos respondem a esse som. Isso nos dá uma ideia melhor de como um som pode prejudicar nossa audição. Uma conversa comum varia entre 60 e 70 dBA e, normalmente, é segura para nossos ouvidos. Contudo, exposição contínua a sons acima de 85 dBA pode causar perda auditiva. Isso equivale a um restaurante barulhento ou a um liquidificador. Se ouvir isso por 8 horas diárias, sua audição vai piorar. À medida que os níveis de ruído aumentam, o tempo de exposição segura diminui até chegarmos ao limite máximo de dor, em 140 decibéis.
Se você ultrapassar esse limite e chegar a 150 decibéis o tímpano, aquela membrana delicada estoura rapidamente. Esses são ruídos como tiros, fogos de artifício ou o lançamento de um foguete. Mas existe um volume em que o som deixa de ser som. O som pode atingir, no máximo, 194 decibéis. Após esse nível, as moléculas de ar deixam de vibrar ou colidir e apenas são empurradas para fora. Isso deixa de ser uma onda sonora e vira uma onda de choque, podendo te matar na hora. Qual o som mais alto que um humano pode emitir? Se eu pedisse para você imaginar a pessoa que consegue gritar mais alto na Terra... Coelho rabugento tem a voz mais alta do mundo. Você pode imaginar um sujeito grande e forte berrando. Ou talvez uma avalanche causada por Iodela. Talvez você não pense em um professor do ensino fundamental ou primário na Irlanda do Norte. Como aprendemos no nosso tópico anterior, a audição humana pode sofrer danos em questão de segundos quando exposta, por exemplo, a uma motosserra que atinge 120 decibéis. Ironicamente, essa senhora grita a palavra a impressionantes 1217 decibéis. Esse é o volume mais alto que um ser humano pode atingir? Não, o grito é o som humano mais alto já registrado. E, curiosamente, mais uma vez vem de um professor britânico, atingindo 129 decibéis. Como ambos esses recordes já duram mais de 20 anos, talvez tenhamos, enfim, chegado ao nosso limite. Coitadas dessas crianças. Além de estourar os tímpanos de crianças pequenas, a voz humana é poderosa o suficiente para causar algum outro tipo de dano? E aquele clichê tão usado em filmes, será que a voz humana pode realmente quebrar vidro? Isso já foi demonstrado muitas vezes amplificando a voz humana. O que queremos saber é, só a sua voz pode quebrar vidro? Vamos analisar a ciência por trás disso. Há dois fatores principais, frequência de ressonância e volume. Frequência de ressonância é a frequência exata na qual qualquer material vibra mais facilmente. No nosso caso, o material é o vidro formado na taça de vinho comum de casa. Essas taças ressoam muito devido ao formato oco e marcante. Por isso, você ouve o som de sino ao bater ou encostar duas taças. Se você conseguir igualar essa nota que soa, então você encontrou a frequência de ressonância dessa taça. Que diabos foi isso? Si bemol? Cada taça de vinho tem frequência de ressonância diferente por causa do formato, espessura e materiais usados na fabricação. O próximo componente crucial é o volume. Como aprendemos anteriormente, o som se propaga vibrando as moléculas de ar ao redor. Em relação ao nosso copo, as moléculas de ar colidem umas com as outras até atingirem o copo, fazendo com que ele também vibre. Quanto mais alto o som, mais forte as moléculas de ar sacodem o copo, fazendo-o vibrar intensamente. Se a voz humana corresponder à frequência que ressoa com o copo e em um volume alto o suficiente para que as moléculas vibrem em uma intensidade suficiente, então o copo vai oscilar ou se inclinar para frente e para trás. Quando a estrutura do copo é submetida a estresse demais, ele se estilhaça. Agora, eu sei que disse que havia dois fatores-chave para essa teoria, mas na prática existem na verdade mais três fatores cruciais para que seja possível a voz humana estilhaçar o vidro. Uma taça de vinho. Se você olhar para essas duas taças de vinho, elas podem parecer absolutamente idênticas, mas existem imperfeições que não são visíveis a olho nu. Em cada pedaço de vidro, haverá uma variedade de fraturas invisíveis. E é somente a partir dessas fraturas que as vibrações da voz humana farão com que as rachaduras se espalhem e, em última análise, que a estrutura do vidro falhe. Se o vidro não tivesse fraturas, você poderia cantar sua frequência de ressonância até desmaiar e ele permaneceria intacto. Incrível! Só com a minha voz. O quarto fator é a proximidade.
Em filmes e desenhos, os personagens ficam a certa distância do vidro, geralmente no palco. Na realidade, a essa distância, toda a energia se perderia. Eles teriam que ficar tão perto do vidro que seus lábios quase o tocariam. O último fator-chave é do que o vidro realmente é feito. A voz humana não pode quebrar qualquer taça de vinho velha, a menos que ela já tenha rachaduras prejudiciais. Mesmo com todos esses fatores em jogo, ainda pode ser necessário cantar bastante antes que o vidro realmente quebre. Então, a voz humana pode quebrar vidro? Mais ou menos. Se você gerar a frequência de ressonância em volume alto perto de uma taça de cristal fina, é possível quebrá-la. Desde que ela já tenha fraturas ocultas, para começar. Claro, se a voz humana pudesse produzir um som alto o suficiente, nem precisaria coincidir com a frequência de ressonância. Se gostou do vídeo, confira nosso parceiro.